eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias talvez querer qualquer parte disso seria não estares vendo todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente. Mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento do que está nela dependem do que acreditas em relação à tua mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Página 142, do capítulo 7, As Dádivas do Reino, é a confusão entre dor e alegria. Aqui eu entendi quando ele diz: tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Eu sempre me arrependo depois que eu faço uma coisa egóica, ou tenho uma atitude de ego, assim, de ego puro mesmo. Porque depois eu me arrependo, quer dizer, eu quero fazer aquilo porque aquilo, não sei, e depois eu me arrependo. Então, eu não quero o resultado das consequências do ego. O que são as premissas do reino? As premissas são o que dão causa, né? É aquilo que se estabelece antes da missa. A gente poderia dizer que são as leis do reino, ou as premissas, aquilo que, segundo o qual vamos rezar a missa, né? Ou vamos seguir a missa ou a missão, né? Então, as premissas do reino, né, elas seguem o resultado lógico. Então, quando seguimos as premissas do reino, nós vamos obter um resultado lógico, né? Então, se o resultado lógico das premissas do reino são alegria, felicidade e plena paz, então essas são as premissas do reino. Porque o resultado lógico é isto, quando seguimos as suas premissas com letra maiúscula no S, que seriam as premissas divinas. Quando seguimos as premissas do ego, isso também tem um resultado lógico. Eu acho que estamos falando da lei da causa e efeito. E o efeito está logicamente ligado ao que lhe deu causa. No caso aqui, as premissas. E, com certeza, quando usamos as premissas do ego, nós não queremos ver os resultados. Por quê? Porque os resultados são dor. Com certeza é dor. E quando seguimos as premissas do reino, o resultado é alegria. Por isso que aqui fala que a confusão
confusão entre dor e alegria. Então, fazemos as coisas de acordo com as leis divinas, o resultado lógico é alegria. Fazemos de acordo com o ego, o resultado lógico é dor. Só que não queremos ver o resultado lógico, mas queremos seguir as premissas do ego. Quando vem o resultado lógico, que é a dor, aí nós queremos negar. E aí vamos negar, negar, negar. Negamos porque não queremos aceitar a dor, que é resultante das premissas do ego. Então, tudo funciona segundo o que já é pré-estabelecido. E o resultado lógico é alegria, se for as premissas do reino, e dor, se for as premissas do ego. Sempre vai ter um resultado. Então nós podemos escolher o que queremos seguir. Então as premissas do reino são estender a alegria, a felicidade e a paz. Em tudo o que fizermos, o tempo inteiro, por pensamentos, palavras, ações e omissões. E agora podemos mais uma vez, já que estou outra vez aqui chamando, invocando, por pensamentos, palavras, ações e omissões, que na minha formação da Igreja Católica era pecado. Quando se fazia o pecado, ele podia ser por pensamento, palavras, ações e omissões. Isto é quando sigo as premissas do ego, porque o resultado lógico é a dor. Isso é pecado. Quando você faz por pensamento, palavra, ação ou omissão, alguma coisa cujo resultado lógico é dor, para você mesmo. A isso se dá o nome de pecado. Não é contra Deus, não é contra ninguém, é contra você mesmo, porque você vai ter a dor como resultado lógico. Já quando você usa o pensamento, a palavra, a ação ou a omissão para seguir as premissas de Deus, o resultado lógico é alegria. Então veja, você escolhe como quer pensar, falar, agir ou omitir. Pelas premissas divinas, o resultado que você vai obter é alegria. Pelas do ego, é dor. É como causa e efeito. Então, a premissa, ela se estabelece de acordo com a tua crença. A premissa, eu acredito que aqui se possa colocar como uma... Não, porque você escolhe qual a premissa. Então, trocar a premissa por escolha, não, porque a premissa é assim, você estabelece, é como um estabelecimento do que você quer seguir, de como você quer seguir. Isso você estabelece de acordo com a tua crença. Então, o seguir é a missa. E o que, da forma como você estabelece, é a premissa. Tá? A premissa é quando você concebe a ideia. Então, é como você, o que você quer seguir e de que forma. E aí você estabelece, é como um planejamento. E você tem, por exemplo, uma premissa que é a premissa do reino. A premissa do reino é estender a alegria. E a premissa do ego é a confusão. Tá? Então, o que você escolhe? Você quer seguir as premissas do reino ou as premissas do ego? A gente pode colocar como leis do reino, leis do ego, que eu acho que pode ser aceitável. Quando escolho o ego, diante de uma situação, eu vou escolher primeiro eu. Peraí. Isso eu quero que seja feito do meu jeito. Isso é minha premissa. Tá? Agora, quando eu escolho a premissa do reino, eu vou dizer, seja feito de acordo com a vontade do Pai. Né? A premissa do ego,
eu sei qual é o resultado, é dor. Então, o que eu posso pensar? Quando eu vou escolher, eu já sei agora, porque estou aprendendo hoje, que a lógica é a dor. Então você pode pensar no resultado lógico. Então é assim, se eu disser isso para essa pessoa, qual é o resultado lógico? Ela vai ser feliz para sempre ou vai sentir dor? Se eu achar que vai sentir dor, então é a premissa ou a lei do ego. E se ela sentir dor, eu sinto também. Então a confusão que se estabelece aqui, ela é bem interessante. Por quê? Porque nós confundimos dor e alegria. Veja, por exemplo, um jogo de futebol. A equipe A faz um gol. A torcida da equipe A tem uma explosão de alegria. E a equipe B, que perdeu, de dor. Mas você pode ser alegre se você provocou dor em alguém? Não. Então, é um bom aprendizado. Né? Como é que uma competição que tem como objetivo causar dor no adversário pode causar alegria para mim? Essa é bem a premissa do ego. Porque o ego fica feliz não tanto porque eu ganhei, mas porque o outro perdeu. E isso eu acho que é ganho. Isso eu acho que é ganho para mim. Tá? Derrotamos a outra equipe. Né? E aí a gente começa a fazer gozação com a torcida da outra equipe, para ver ele sofrer. Porque o ego, a premissa do ego é se o outro está sofrendo, então eu tenho alegria. Porque ele faz confusão entre dor e alegria. Essa é a confusão que nós fazemos. Tá? Então as premissas, elas são estabelecidas de acordo com a tua crença. E a tua crença é os conteúdos da tua mente. Se na tua mente você tem crenças nas quais você acredita que causar uma dor para o outro pode ser motivo de alegria para você, então você vai seguir esta premissa, porque já está desenhado na tua mente. É assim que tem que ser. É assim que funciona. Então a premissa é quase um manual de funcionamento que você decide seguir. Tem um resultado lógico. Aí você nega que a dor do outro pode te afetar porque você acha que está sentindo alegria. Não há como. Porque a alegria, ela só pode ser compartilhada. Então isso também tampouco é alegria. Tampouco é alegria. Né? Porque a alegria, ela é compartilhada. E a dor, não. Então, de qualquer forma, quem causa dor, sente dor também. Como você não quer ver o resultado lógico, aí você diz, essa eu ganhei. E aí nós passamos a sentir essa dor. A educação é para o ego, não para o espírito. Então, por que é que eu não esculhambo o outro? Se eu tenho vontade de dar uma esculhambada no outro, por que eu não o faço? Porque eu estou seguindo o espírito ou porque eu sou bem educado? A educação é para o ego. Porque se eu ainda estou com vontade de xingar o outro, mesmo que eu não o faça, isso tudo é um processo dentro do ego. Nós estamos circulando dentro do ego. Não saímos do ego. Porque aí a dor ou fica contigo, ou tu divide com a outra pessoa. Ou tu provoca no outro, ou está contigo. A dor em ti também é ego. Assim como é projetar a dor no outro que você está sentindo. Porque quando a gente sente uma injustiça, você quer projetar isso no outro. Porque
ninguém quer ficar doendo sozinho, né? É um processo meio que insano mesmo, porque a gente também quer sofrer junto com o outro, né? Então, assim, quando eu vejo a outra pessoa sofrer, eu vou lá e digo, ah, você está sofrendo, coitadinho, e quer sofrer junto. É tipo uma solidariedade meio insana. Vou acabar com a alegria dele, quer ver? Exatamente, só eu não. Então é assim, é tudo dentro do ego, não saiu para o espírito. Tá? Porque para o espírito você vai estender. Tá? Se você está sentindo dor, como é que você vai estender a alegria? Não vai. Se você abrir a boca, vai ser para projetar a dor, né? Para que o outro sofra também, né? Então, ainda estamos vivendo nas premissas do ego. Porque deste mundo é o ego. Né? Então você escolhe, em vez de dizer, pode ser a confusão entre dor e alegria, pode ser entre este mundo e o espírito. Dá no mesmo. Este mundo é dor. E é do ego. Tá? E o outro mundo é o espírito. Né? E é da alegria. A gente pode usar a mesma coisa. Então, de fato, a alegria não é deste mundo. Né? É uma coisa que não pertence a este mundo. Agora, você tampouco pertence a este mundo. Você só está aqui fazendo turismo. Estamos aqui, não sou daqui nem vim para ficar. Né? Então, é estar no mundo, como disse Jesus, sem pertencer ao mundo. Tá? Você pode estar. Então, eu estou em Paris, mas não pertenço a Paris. O que pertence a Paris? Os problemas de Paris. Agora, se eu for para Paris para fazer turismo, tá? E aí o cara fica me mostrando que tem uma paralisação dos trens, lá sempre tem paralisação de alguma coisa. Né? Então, se você se envolver com os problemas locais, você passa a pertencer àquele mundo. Tá? E você veja, a alegria, quem traz é o turista, que traz alegria para esse mundo. Porque os nativos não são alegres. Não são. Você vai num lugar onde as pessoas vivem de turismo. Tá? Num dia que não apareceu turista nenhum, eles não estão alegres. A coisa está ruim para eles. Porque eles precisam do turismo. Então eles vão estar na dor, no sofrimento. Né? Agora, quando chega turista, que eles veem de repente chegar um ônibus cheio de turista, aí é a alegria dos nativos. Né? E a mesma coisa nós temos que comportarmos assim. Nós temos que compreender que se nós não somos deste mundo, e não somos, e a alegria não é deste mundo, e por isso que a alegria está conosco, porque tanto eu quanto a alegria não somos daqui, mas eu e a alegria pertencemos ao mesmo mundo, que é o reino, somos do mesmo reino. Quando chegamos nesse mundo, nós temos que estender a alegria. Então é isso que nós temos que pensar. Esse meu pensamento vai causar alegria ou dor? Essa minha palavra vai causar alegria ou dor? E aí você troca dentro de você o sentimento que você tem. Tem que aprender a trocar. Tem que aprender a trocar. Agora, se você está com dor, é porque você está fazendo a coisa errada. Você não devia sentir a dor. Por nada. E aí, por quê? Porque você sentiu dor porque se envolveu com as questões desse mundo. A compaixão é desse mundo. A compaixão é, porque compaixão ainda é dor. O que é compaixão? Com é você estar com ou estar junto, é você formar um grupo e ter uma paixão por alguma coisa. A paixão é desse mundo. E a paixão envolve sofrimento. E a dor também. Então a compaixão é você se apaixonar junto. Então quando se fala a compaixão de Cristo, Cristo não teve paixão nem compaixão, foram as pessoas que sentiram
compaixão. Então a compaixão é deste mundo. A misericórdia não. É diferente, misericórdia de compaixão. Tá? Nós temos que aprender a não seguir as premissas do ego. A não aceitar sentimentos de dor, de injustiça, de confusão, porque isso é desse mundo. Mas isso é difícil, porque a gente se envolve muito com as questões locais. Eu conheci uma pessoa que todo ano ela vinha para uma praia em Garopaba e ficava numa pousada. E eles acabaram, como tinha outras pessoas que também faziam a mesma coisa, eram várias famílias, acabaram, o ano que vem a gente se encontra aqui de novo no final do ano. E ficavam na mesma pousada. E era só alegria, só felicidade, que coisa boa. Aí um casal lá resolveu comprar uma casinha que estava à venda do lado da pousada. E aí eles chegavam todo final do ano para a sua própria casinha. O pessoal que estava na pousada era só alegria, só felicidade, só praia, só mar, só festa. Aqueles que compraram a casinha estavam lá desesperados por causa do esgoto, da falta d'água, quebrou o telhado, roubaram a geladeira. Quando você se envolve com as questões deste mundo, acaba a alegria. E o mundo puxa você. Uma vez que fomos em Milho Verde, e aí pegamos um motorista de táxi para ir de Milho Verde até Diamantina. E aí o motorista ficava, porque nós queríamos ir por uma estrada de chão, porque era mais rústico, né? E a gente tinha uma paisagem diferente. Mas o motorista não estava contente. Dizia, isso aqui tem que botar asfalto. Por que não sei o quê? Porque e xingava, e reclamava, reclamava. Bom, e eu ficava dizendo para ele, mas o que tem valor aqui é isso, porque os turistas, eles querem uma paisagem diferente. Asfalto o pessoal tem lá em Belo Horizonte, né? Então a pessoa que vem para cá quer passar na estrada de chão, né? É isso, é a originalidade do lugar que vai atrair as pessoas que moram no asfalto. Mas ele queria convencer a gente a entrar no mundo dele, né? Nós não entramos, né? E ele também não quis entrar, não quis compartilhar da nossa alegria por estar passando naquela estrada de chão, com a natureza toda. Ele queria viver um pouco mais na natureza, né, que a gente estava lá. Mas quem está lá não quer, porque o mundo dele, como eu disse, o nativo não tem alegria, o turista é que leva alegria. Então, é assim que nós vivemos. O mundo quer puxar a gente para os problemas pessoais. Não tem jeito. A gente acaba se envolvendo com os problemas pessoais. A gente tem que cuidar muito para não se envolver com os problemas pessoais do mundo. E a gente confunde tudo, faz uma confusão mesmo entre dor e alegria muito grande. Tá? Muito grande. O jeito é a gente estar isento dos problemas do mundo. Para que ali estávamos também em Belo Horizonte. Aí a gente sempre tem coisa para fazer, porque a gente vai, sempre tem atividade, vai a trabalho, tem coisa para fazer. Mas teve um domingo que não tinha nada para fazer, porque a gente aproveita até o domingo, porque tem coisas que a gente faz nos domingos, né? E aí não tinha nada, e nós ficamos no hotel, e não tinha nada para fazer, começamos a pensar bobagem, né? Aí saímos na rua e tinha um buraco. Disse, quem será o prefeito que não cuida dessa cidade, né? Já se envolvemos com o... E aí nós, claro, a gente foi se dando conta disso e foi fazendo esse trabalho. Como a gente se envolve com os problemas locais. Mas eu tenho que pagar por tudo enquanto estou lá. Eu tenho que pagar o hotel, eu tenho que pagar o café, eu tenho que pagar o almoço, tenho que pagar a janta, tenho que pagar para me locomover. Tá? E é o que nós fazemos aqui, nós temos que pagar por tudo. Tá? Então paga e não se envolve. Tu sabe que tem que pagar. Tu tem que pagar para morar, tu tem que pagar para comer, tu tem que pagar para se vestir, tudo tu tem que pagar. Tá? Então paga e fica feliz. Né? Como um turista. O turista paga e fica feliz. Paga para não sair do estado de alegria e de felicidade. A gente paga para não sair da alegria. Tá? Turista paga. Nós temos que pagar. Às vezes pagamos a mais. Só para não trocar a alegria pelo envolvimento com os conflitos. E assim nós não deixamos o conflito entrar na nossa mente.
Mas isso depende do que a gente acredita. Porque o que a gente acredita vai formar os padrões de comportamento. Isso são as premissas. Porque o ego é que precisa ser educado para comportar-se bem, socialmente, enfim, em cada situação. Educação é para o ego. Então, o espírito não precisa. O espírito, ele é perfeito, ele é só alegria, só felicidade, e só pode estender o reino, né? E as nossas criações, então, elas seguem as premissas do reino. E assim como as nossas confusões seguem as premissas do ego. Então a escolha não é entre uma coisa e outra dentro do ego. Estando dentro do ego você não tem escolha, já está ali. Tá? Agora, escolho falar ou engulo? Tá? Dá na mesma. Tá? Agora, o que a gente tem que escolher é: fico dentro do ego ou saio para o espírito? Quando você sai para o espírito, aí você muda, porque as premissas são outras. Aí você vai pensar, como é que eu posso, ao invés de sentir aqueles conflitos todos, né, estender a alegria, felicidade, estender a paz? Então, estendo a paz ou entro no conflito? Estendo a alegria ou entro no conflito? E o conflito é dor. Se a gente se dedicasse a observar o resultado lógico das premissas do ego, que é o que ele está dizendo aqui, a gente não ia mais querer fazer nada com o ego, porque é muita dor. É porque a gente não quer ver, a gente nega. Por isso que a gente não sai do ego, porque a gente nega ver o resultado. Agora, de fato é assim, essa leitura que a gente faz aqui, ela é a base que vai formar uma premissa na nossa mente. Tá? Mas cada vez que a gente lê esse livro novamente, porque como disse, a gente já leu tantas vezes esse mesmo parágrafo, que às vezes parece que a gente nunca leu. Porque quando a gente vai ler de novo, parece que nunca lemos. Ou porque já aparentemente aquilo está esquecido, ou a gente consegue compreender coisas lendo que antes nunca compreenderam. E não é para quem lê pela segunda vez, não. É para quem lê pela 30ª, pela 40ª. Podem ter certeza que sempre vai ampliar a compreensão cada vez para um nível de compreensão mais elevado, até compreendermos totalmente. Mais um agora. Com certeza está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente, através da sua, podes negar, mas não podes impedir. É o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo, mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilhas sua vontade e compartilhas o que ele conhece. Nega sua vontade, enquanto tua estarás negando o seu reino e o teu. Aqui nós estamos pegando os termos premissa e resultado lógico. Então, é assim, outra vez, ele fala da mesma coisa. O resultado vai acontecer de acordo com as premissas que você escolhe. Isso é lógico. É a lógica. Se você joga uma bola azul contra uma parede, ela vai voltar da mesma cor e na mesma velocidade e força com que você jogou. Isso é a lógica. Então esse é o resultado lógico. E esse é o resultado lógico de qualquer premissa que você utilize. Pode ser a do reino, como pode ser a do ego.
Então, se você usar as premissas do reino, o resultado lógico para você é alegria. Você pode negar a alegria, a paz e a felicidade que estão na sua mente, né, e colocar ali aquilo que não é, aquilo que não existe. O que não é? Não é a dor, não é a tristeza, isso não é em nós. Mas nós podemos negar. Mas se nós negarmos aquilo que somos, que é a alegria e a felicidade, nós estamos negando o reino e o nosso também. Porque nós negamos o reino de Deus e o nosso. Porque negamos que o reino de Deus é a alegria que está na nossa mente e negamos a nós mesmos a alegria. Então isso é a negação equivocada, porque negamos a nós mesmos a alegria e a felicidade. Porque escolhemos, então, a dor. Então veja, como é uma escolha. É claro que o ego ele vem primeiro, porque nós estamos praticamente morando no ego. Né? Então o primeiro impulso é reagir com o ego para qualquer coisa. O primeiro impulso é reagir com o ego para qualquer coisa que aconteça. Então, se vemos qualquer coisa acontecendo, o impulso é o ego vem primeiro. E ele vem muito forte. E ele nos cega. Ele não quer que a gente veja, que a gente saia dali. Porque ele se alimenta da dor. O ego é dor e se alimenta de dor. Então, ele vai sempre motivar a dor. Agora o ego não é, como nós já vimos outro dia, alguma coisa lá fora. É alguma coisa aqui dentro. É uma coisa da qual nós estamos dentro. Assim como o espírito também. Então, o espírito está na nossa mente e nossa mente está no espírito. Mas nós podemos negar isso e colocar ali o que não é. E o que não é, é o ego. E é assim que fazemos. Então, lembrem outra vez como é que isso funciona, para deixarmos bem fortalecido. A história do Pinóquio e no Gepeto. Então, vamos dizer assim, vamos recompor aqui a tríade, a chamada tríade sagrada, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é Pai, Espírito Santo e o Filho é o Gepeto. O Pinóquio é uma criação equivocada do Gepeto. Tá? Você acha que é o Gepeto ou que é o Pinóquio? Você acha que é o Gepeto ou que é o Pinóquio? Pinóquio. A gente está mais para Pinóquio que para Gepeto. Então, o ego é o Pinóquio e nós resolvemos viver as aventuras de um Pinóquio. Mas nós não somos o Pinóquio. O próprio Pinóquio não é. Nem o Pinóquio é qualquer coisa. Mas nós resolvemos criar um boneco, transferir nossa mente para o boneco, tá? E agora nós vamos viver aventuras de um boneco. Como será que um boneco de madeira se sente? Nós estamos assim, vamos experimentar, viver experiências dentro de um corpo de barro. Né? E aí nós estamos vivendo assim. E aí estamos há tanto tempo que passamos a acreditar. E aí a gente foge do Gepeto. Por quê? Porque se nós voltarmos para Gepeto, nós deixamos, Pinóquio deixa de existir. Isso é o ego. Por isso que a gente não quer voltar para o Espírito, porque voltando para o Gepeto, Pai, Filho e Espírito Santo são uma unidade. Então a gente criou uma coisa à parte, a gente colocou na nossa mente uma coisa que não é, que é o tal do ego ou Pinóquio. Mas a gente não pode negar a Deus, nem o reino. Mas mesmo assim a gente
faz um esforço. Então realmente tem que fazer muito esforço para ficar no ego. Porque é só sofrimento. Só sofrimento. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso, enquanto de saber o que é alegre, e estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego, mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. Se escolheres as premissas do Espírito Santo, ele nos ajuda a evitar a dor. Então, assim, se a gente aceitasse obedecer o Espírito Santo, não haveria sacrifício, mas sim ganho. Porque ganharíamos tudo. Não haveria nenhum conflito. Lembrei outra vez aqui do Butão. O Butão, todos são budistas, sem nenhuma exceção. O rei é budista e o lama budista senta o rei de um lado, lado a lado com o lama e o rei. Todos são budistas e todos seguem as mesmas premissas. Não tem premissas diferentes. Então, atrás do trono onde senta o rei e o lama, tem um Buda de 30 metros de altura. Da parede do lado direito tem 1000 esculturas de Buda. Do lado esquerdo tem 1000 desenhos de Buda, cada um diferente do outro. São as 1000 faces para contestar o ego. Para cada face do ego, uma face do Buda, né? Então, todos, sem exceção, seguem as mesmas premissas. E aí a Pema, que conhecemos no aeroporto, disse: tem paz no Butão. Lá só seguem a mesma premissa. Não tem outras premissas para seguir. Agora, não ter também não é absoluto, porque o ego está em todos. Mas todos escolheram seguir as mesmas premissas. E fortalecem isso o tempo inteiro. Então tem paz. Tem muito menos conflito do que nós temos aqui. Porque aqui não se sabe que premissas nós escolhemos no todo. Cada um escolhe o que bem entender, porque nós temos muita liberdade. Agora a gente diz assim, então, se a gente fosse lá no Butão, a gente ia ter que... Eu teria que me converter ao budismo, que tem lá no Butão, então eu ia perder a minha liberdade de escolha, ia perder o direito de escolher que religião eu quero seguir, então eu ia ter que sacrificar todas as minhas possibilidades de escolha. Veja o que ele disse a respeito de sacrifício. O ego pensa que isso é sacrifício, porque daí eu não vou poder escolher tudo que eu quero, né? E ele disse, se obedeceres às premissas do Espírito, não vai perder nada, tu só ganha. Então lá dizem que é o país da felicidade, um dos últimos paraísos do mundo, que lá tem paz. Por quê? Porque eles abriram mão de escolher
as premissas do ego. Então, não é que eles não tenham ego, mas eles fortalecem no todo as premissas do espírito. Então, é isso que temos que fazer. A gente acha que abrir mão de determinadas liberdades é sacrifício. Mas liberdade para quê? Para escolher se eu quero sofrer desse jeito, ou daquele. Que tipo de sofrimento eu quero, porque é o resultado lógico dessa liberdade que nós tanto propagamos. O direito de escolher, de ter liberdade para escolher o que eu quero, do jeito que eu quero, se quero uma religião, se não quero, se quero seguir, se quero fazer o que bem entender, tá? De mim mesmo, do meu corpo, do meu isso, do meu aquilo. Isso é liberdade? Isso é o que o resultado lógico disso é a dor. Não tenho dúvida que é a dor. Então, se seguirmos as premissas do Espírito, não tem perda. Ganharemos tudo, porque ganharemos a paz, a alegria, a felicidade. E isto é a liberdade. Mais uma vez. E mesmo assim você ainda vai escolher o ego. A gente tem que trabalhar muito isso na nossa mente. Para nós termos fé de que é isso que queremos. Então nós temos que fortalecer isso constantemente. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Então por isso que eu estou gravando as nossas reuniões e colocando isso lá no YouTube, tá? Para que vocês possam acessar a essa nossa reunião, tá? A hora que vocês quiserem. Então, nós não temos o livro para nós, não vamos ficar lendo o Curso em Milagres, parou, ficar lendo o Curso em Milagres, mas sempre que você tiver uma oportunidade, né, puxa lá no YouTube, né, e você tem as reuniões que a gente tem, vai ouvindo aquilo. Eu estou fazendo isso. E isto foi mais uma das conclusões que eu cheguei, de que a gente tem que ouvir mais de uma vez a mesma coisa, e mais de uma vez, e outra vez, e de novo. E é tão bom isso, né, que eu estou fazendo isso. Sempre que eu tenho lá um momento que não estou fazendo nada, eu pego lá, tem no iPhone, né, entro no YouTube, pego uma reunião e vou ouvir de novo. Né. E eu mesmo me surpreendo com as compreensões que vou tendo, como isso vai ficando cada vez mais claro. E isso vai fortalecendo, então, a força da minha decisão para o que eu realmente quero. Para o que eu realmente quero. Então tem que haver um propósito, tem que haver uma dedicação, tem que haver mais do que essas 2 horas por semana que nós ficamos aqui. Temos que rever as lições de casa. Então, tomem como lição de casa, ou ler novamente o que nós lemos, ou ouvir novamente as nossas reuniões no YouTube. Está bem fácil, é interessante, porque a gente ouve tudo aquilo novamente, né? É bom para insônia, né? Ouvir antes de dormir. Ouvir a primeira, lá quando a gente começa a fazer a meditação, vocês já vão ter certeza quanto é bom para a insônia. Agora isso da felicidade, você pode ter certeza, porque o rei e o lama, eles não... A primeira coisa que eles vão pensar é se aquilo vai produzir felicidade para o povo. Então eles seguem as premissas que nós estamos tratando aqui, as premissas do Espírito. Isso vai gerar felicidade ou dor? Eles governam, sentam lado a lado, governam juntos, sobre as premissas das crenças deles, que é o budismo, né?
podemos dizer que são as premissas do reino, né? Porque se é felicidade, eles pensam em primeiro lugar, a felicidade, isso vai gerar felicidade ou vai gerar dor? Se é dor, então nós não queremos. Então, sim, é o índice de felicidade que vai. 4. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. Então a vontade e a vontade de Deus é a mesma. Deus exerce a vontade. Então ele não fica escolhendo o sentido vontade. Ele é a vontade em exercício. E isso tem uma força que nós não fazemos ideia. Então, quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, é uma invocação para unirmos a nossa vontade à vontade de Deus. Né? Mas, como nós estamos no ego, na verdade nós queremos que seja feita a vossa vontade para suprir meu desejo. E aí uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque nós temos um desejo que é do ego, e isso é nossa fraqueza. Tá? Mas nós invocamos a vontade para suprir nosso desejo. E aí não tem, como dizem os espanhóis, não há caso. Não há como você querer que uma coisa seja outra. A vontade é uma coisa e o desejo é outra. A vontade é força e o desejo é fraqueza. Então, se a vontade se transformasse, fosse potencializar o desejo, né, então seria o mesmo que dar valor à fraqueza. Ela é nossa, porque a nossa vontade e a vontade de Deus é a mesma. Tá? A coisa é assim, a vontade nunca é desejo. E nós temos o desejo e temos a vontade. Quando estamos no ego, é desejo. Quando estamos no espírito, é a vontade. A mesma coisa das premissas, segue a mesma linha de pensamento. A lei é a mesma. Tá? Só que o desejo, ele é a nossa fraqueza. Porque, eu queria tanto ter um celular desse mais moderno. Tá? E aí você diz, ai meu Deus, né? Então você quer que a vontade se transforme, potencialize o teu desejo. Tá? Mas se o desejo é uma fraqueza, e esse desejo de ter um celular é uma fraqueza nossa. Por quê? Porque ela é dor. Porque não há como negar que quando você quer uma coisa e não tem, que não seja um sentimento doloroso. É um sentimento doloroso. Então isso é a fraqueza. E nós estamos mais na fraqueza do que na vontade. Porque a vontade é alegria. Não tem nada a ver com celular, ou se não tem celular, ou qualquer outra coisa. É alegria constante. Não está vinculado a nenhuma fraqueza. Aliás, desvincula totalmente de fraqueza. Desejo é sempre uma fraqueza.
a vontade é sempre uma força. E essa força é que contém em si a alegria, a paz e a felicidade. Mas nós nos deixamos sempre dominar pelos desejos, e são a nossa fraqueza. Né? São a nossa fraqueza. Não há nossa fraqueza. Não há como dizer que isso é força. E isso é fácil de experimentarmos. Né? Se isso é força ou se é fraqueza. Então, quando você quer muito uma coisa e fica ali porque você não consegue, isso é um exercício da força ou da fraqueza, da vontade ou do desejo. É o desejo, está dentro do ego. Né? Não é que você não possa ter as coisas, você pode ter o que tem de melhor. Isso não está errado. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor, pode viajar de primeira classe, pode ficar no melhor hotel. Não tem por que negar as coisas. Elas estão aí, não há por que negar. E a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Eu vou ser mais feliz se eu for bem atendido num hotel 5 estrelas, do que se eu ficar num hotel ruim, com um serviço ruim, tá? Com uma qualidade ruim. Tá? Então, claro que nós podemos ter tudo o que tem de melhor. E nós só não temos porque nós não acreditamos que podemos. Então nós podemos, e à medida que você vai conseguindo na tua mente realizar, na tua mente acreditar, então aquilo que acredita já é. Por isso que ele diz, as premissas, elas são aquilo que você acredita. E isso vai obter um resultado lógico. Então isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Como o que está em cima é igual ao que está embaixo, pode acontecer aqui embaixo. Só que você não pode se deixar corromper pelo melhor hotel, pela primeira classe, pela casa mais bonita, pelo carro mais bonito. Mas não é que você não possa ter, você pode ter tudo. Pode ter. Então não é uma negação a que você tenha as coisas. Tá? Ah, então eu não posso ter isso, não posso. Pode ter tudo. Pode sofrer por não ter e não pode sofrer por ter. Tá? Porque a gente sofre, porque se sofrer, tanto faz ter ou não ter. Ele está na tua mente. Isso é uma premissa daquilo que você escolhe seguir. Se você escolhe o ego, você pode estar na primeira classe e estar sofrendo. A gente não pode sentir dor em nenhuma circunstância. E a perda é um motivo que nós acatamos para sofrer e para sentir dor, com certeza. Qualquer perda. Qualquer perda. Então, na verdade, a gente são as premissas da mente, que são aquilo que os nossos conteúdos da mente, as nossas crenças, é que vão determinar quais as premissas que nós seguimos. Então, se em tuas premissas está a alegria do espírito, pode ser embaixo da ponte, pode ser na suíte presidencial. Escolhe primeiro o reino. Então o reino é a premissa da alegria. E tudo mais te será dado por acréscimo. Então nós vamos nessa direção. Por quê? Porque você não precisa negar as coisas materiais. Não precisa negar, ah não, de primeira classe eu não vou. Mas se você tem as condições, por que você vai ficar sentado lá num banco de lata? Né? Se tu pode sentar na primeira classe. Agora, se você não tem condições, também fica feliz por estar lá, né, no banco de lata.
Agora, se tu passar pela primeira classe e ver aquele banco começar a sofrer porque vai sentar lá, é. Então essa escolha é entre a dor e a alegria. Essa é a confusão, esse é o conflito, é disso que estamos tratando aqui. A confusão entre dor e alegria. Então você não pode sentir dor por estar na primeira classe, nem por estar na classe econômica. Eu, se puder, eu vou na primeira. Agora, se eu não puder, eu tenho que ter a alegria de estar na econômica também. Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Agora, se você se deixar corromper pela primeira classe, como eu disse, aonde é mais fácil se esquecer de Deus? Na classe econômica ou na primeira classe? Na classe econômica, talvez você ainda precise da classe econômica para se lembrar de Deus, que fica rezando para chegar logo, não está aguentando mais de dor nas costas. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.